Apita o árbitro, começa a partida. Esse é mais um Zap Futebol Clube. Estamos chegando aí na 35ª edição, se eu não me engano. Ô, Altino, tua câmera não está funcionando, mas você está aí, né? Tô falando sozinho, Tô não. aqui. Tô aqui. De vez em quando rola aquele boicote, não sei o que é. Vou ter que trocar aqui o meu equipamento, a minha conexão, não sei exatamente o que é aqui. Mas pelo menos o áudio está aqui para a gente bater um papo e falar sobre o que rolou nessas últimas semanas. Aí uma semana quente, né? Mas Uma semana com... deixa eu só informar. Eu cheguei aqui a botar todo o meu aparato carnavalesco, mas como não tem câmera, não tem carnaval, não tem nada, eu vou desligar minha câmera só para a gente bater um Perfeito. papo à vontade. Essa semana aí tá movimentada, Altino. Assim, parece final de temporada, mas aconteceu muita coisa, a gente tem muita coisa para falar. Nesse iniciozinho, vamos começar a falar do... vamos deixar o Brasileirão para o final. Vai dar para fugir do Mundial? Não, a gente tem que falar do Mundial, né? Vamos começar pelo Vamos Mundial? começar. Sim, vamos falar do Mundial. Um Mundial aí que, de repente, para algumas pessoas, algumas surpresas, né? Alguns resultados inesperados. Foi impressão minha ou foi um Mundial meio morno? Eu acho que foi um pouco morno, mas assim, eu acho que assim, quando você não tem um time argentino e um time brasileiro, eu acho que assim, o Palmeiras tem aquela questão de não ter ganho mundial, né, tem toda uma motivação para conseguir uma primeira conquista, mas eu acho que nem eles acreditavam muito, né? O desafio era muito pesado contra o Bayern, né? Acho que o Palmeiras não vinha se Vamos falar desde o início. O desafio contra o Bayern era pesado. Eu concordo plenamente com você, mas eu tenho que chegar à conclusão que antes de pegar o Bayern tinha que passar pelo Tigre, né? Pois é, então, mas eu ia chegar lá. Então eu acho que assim, a pressão foi enorme e o Palmeiras acho que sucumbiu. Primeiro a pressão histórica, né? A musiquinha, todos os rivais paulistas têm campeonatos mundiais, o Palmeiras é o único que não tem. E o fato também, dentro do campo, que nas últimas partidas o Palmeiras não vem jogando bem, né? Isso é um fato concreto. O Palmeiras quase foi eliminado pelo River no jogo de volta, né? Em São Paulo, fez uma partida pífia, né? Não tinha jogado bem já pelo Brasileiro com o Flamengo, fez uma Libertadores muito ruim, a final com o Santos, tendo um time para muitos melhor do que o Santos, né? O Santos, mesmo com o melhor jogador deles baleado, que era o Marinho, endureceu o jogo, né? E o Palmeiras só veio fazer o gol nos descontos, quando a coisa já estava caminhando para uma prorrogação. Altino, é uma impressão minha ou os dois times da final da Libertadores não estavam tão preparados quanto dos últimos anos? Assim, nenhum dos dois times era um grande... assim, eu acho que assim, inegavelmente, é claro que futebol permite essas coisas, essas surpresas e mudanças, mas assim, no papel, os dois melhores times da Libertadores ainda eram Flamengo e River, os dois que fizeram a final do outro ano, né? E os dois sucumbiram. O Flamengo prematuramente, num jogo com o Racing, que foi nos pênaltis, um jogo que perdeu muitos gols, né? E o River numa partida desastrosa que fez em casa contra o Palmeiras na primeira partida da semifinal. Então, assim, se Flamengo ou River tivessem chegado, com certeza teriam feito um papel melhor do que o Palmeiras fez. Isso eu não tenho dúvida. E que o Santos, até o Santos, ninguém apontava o Santos como finalista. O Santos fez uma campanha até histórica, com um elenco bem limitado, com dificuldades financeiras, sem poder contratar, né? Um time de garotos. Então, assim, todo aquele grupo. Então, assim, o Santos até a gente não pode nem criticar. O Santos foi até longe demais, né? Muita gente achava até que o Santos não passaria do Grêmio, né? E passou, depois passou do Boca também. Então, assim, a gente não pode nem cobrar do Santos. O Santos, eu acho que foi além do seu limite, principalmente carregado pelos seus dois craques, né? Que é o Marinho e o Soteldo. E eu sempre bato nessa tecla e faço essa comparação com o Palmeiras. O Palmeiras, apesar de ser muito badalado pela imprensa, pela torcida e tudo, o Palmeiras não tem nenhum craque, Marcelo. Qual é o craque do Palmeiras? É o goleiro? É o goleiro. Veja, então o time não é isso tudo, né? Porque assim, com todas as dificuldades que o Flamengo teve, e a gente sabe disso, e a gente falou muito sobre isso esses anos, o Flamengo tem pelo menos 3 a 4 jogadores que decidem uma partida no lance, né? Podem decidir uma partida no lance.
O Santos tinha os dois lá deles também, né? O Soteldo e o Marinho. Deixa eu abrir uma observação aqui rápido. Sim. Seria o caso do. Como é que eu vou explicar isso aqui? Vamos lá. Seria o caso do Palmeiras, essa tabela desse ano. Não, os jogos normalmente acontecem meio próximos, a semifinal da final. Esse distanciamento dos jogos pode ter atrapalhado o Palmeiras na boa fase que o Palmeiras teve? Ou estou criando uma teoria da conspiração? Não, eu acho que não. Veja, o Flamengo, quando também terminou a Libertadores, o Flamengo já foi para o Mundial também, né? Na sequência, né? Não, mas estou falando até em relação à própria Libertadores. Um jogo da semifinal para a final teve um gap meio grande. Eu acho que não. Não? Não, eu acho que não. O Palmeiras não vem bem, né? Assim, eu acho que o ponto principal é que tem que ter, algumas vezes a gente tem que dar um passo atrás e fazer autocrítica. Esse time do Palmeiras é bom? Essa é a primeira pergunta que tem que se fazer, porque assim, eu sempre achei superestimado, sempre achei, né? Jogadores que não são muito confiáveis, Lucas Lima, o próprio Scarpa, o Rafael Veiga, o Rony, que veio do Atlético Paranaense. É difícil um jogador que vem do Atlético Paranaense vingar no time grande, a gente já conversou sobre isso, né? O peso da camisa é outro. O próprio Luan, que foi do Vasco, que é um zagueiro, é um zagueiro limitado, né? Fez o pênalti lá. Então, assim, que elenco é esse maravilhoso que o Palmeiras tem? Isso foi vendido um pouco. O Palmeiras teve muito dinheiro, teve muito investimento, muita compra, gastou muito dinheiro, mas gastou bem? Essa é a segunda pergunta que tem que ser feita. Então, assim, eu acho que se iludiram um pouco, porque o Palmeiras tem esse timaço. E não tem. Esse é o ponto. Olha só, se a gente pegar os últimos anos, passaram pelo Palmeiras, tá? Passaram pelo Palmeiras. Mano Menezes, que foi um treinador de seleção brasileira, né? Passou. Altino, concordando Filipão, com você, deixa eu abrir mais uma parêntese aqui. A prova que você está com a razão, que o Fluminense está na frente do Palmeiras na tabela do Brasileirão. Pois é. Então isso por aí já mostra. Então, assim, por quê? Porque o Fluminense teve trabalho, né? Eu nem estou criticando o Abel, porque ele chegou agora, é um técnico estrangeiro, eu até acho ele um treinador muito bom. Acho até que ele subiu o patamar do Palmeiras. O Palmeiras do Lucha não chegaria a isso tudo, né? A gente tem que reconhecer. Então, assim, aí voltando lá aos treinadores, eu estou pegando os últimos anos do Palmeiras para a gente fazer essa avaliação conjunta. O Mano Menezes foi técnico lá e não rodou, né? É um técnico que passou pela seleção brasileira. O Filipão passou por lá, não rodou. Foi um técnico de seleção brasileira. O Lucha passou por lá, não rodou. Foi um terceiro técnico de seleção brasileira, né? O Cuca passou por lá, numa segunda passagem, também não rodou, né? O Cuca, que não foi para a seleção, mas é considerado um técnico muito bom e levou o Santos agora à final. Então, veja, eu estou citando 4 técnicos brasileiros da primeira prateleira que passaram com o Palmeiras, com esse elenco, e não conseguiram rodar, né? Aí veio o Abel Ferreira, que é um técnico excelente, muito bom. Melhorou o nível? Melhorou, mas a qualidade do futebol não melhorou, porque, veja, a qualidade precisa ter elenco, precisa ter. O técnico não vai fazer milagre, ele vai fazer milagre com resultado, mas com qualidade de jogo, performance, não tem jeito. Se o time não é essa Coca-Cola toda, e esse é o ponto que eu estou me batendo, eu acho que o Palmeiras não é esse time todo que acham que vendeu-se, né? E falta isso que eu estou te falando, um craque, né? Mesmo clubes que ficaram atrás do Palmeiras, tem craques. Por exemplo, o Grêmio tem 2 jogadores ali que desequilibram. O PP tinha o Cebolinha antes, né? O Santos tem o Marinho, tem o Soteldo. O Flamengo tem pelo menos 3 a 4 jogadores que desequilibram, né? O Atlético foi um time montado agora, então, assim, não dá nem para avaliar mais o coletivo, né? Mas, assim, o São Paulo tinha ali em determinado momento o Daniel Alves como um destaque, como um craque, um jogador consagrado de seleção brasileira, e os caras lá na frente fazendo os gols. O Palmeiras não tem. O Palmeiras, a força do Palmeiras um elenco, é um coletivo e um elenco em que o reserva e o titular tem uma pequena distância. Verdade. Tá? Até isso no Flamengo você percebe. O Flamengo tem um timaço, mas os reservas caem o nível. O Palmeiras não cai muito.
Então, Sim, é sim. como se o Palmeiras fosse mais homogêneo, mas homogêneo numa situação mediana. Ele não tem o diferenciado. E isso faz a diferença em certos jogos, Talvez o principalmente nos jogos diferenciado pesados. hoje seja só o treinador. O treinador e o goleiro, né? O goleiro, como você falou, né? O craque é o goleiro, né? Impressionante, né? Mas tô falando de diferenciado. O goleiro é craque, mas também não É, pode fazer mais do que defender. exato, exato. Então, assim, a situação é essa. Então, o Palmeiras fez um campeonato no final da Libertadores ruim, foi para o Mundial com uma expectativa muito alta. Esses jogadores, esse elenco, certamente pressionados pela torcida, pela mídia, para buscar um Mundial, que já seria difícil. E se deparou com o Tigres, né, que é uma equipe tradicional do México, uma equipe que tem uma saúde financeira muito forte, tem investimentos. O Né, México está crescendo muito nos últimos anos, né? E tem o craque, né, que o Palmeiras não tem, que o Guinhac é um craque. Né? Você tem alguma Sim. dúvida? Então, assim, o único craque em campo estava com a camisa do Tigres. Então, não, era esperado que o Tigres desse trabalho. Eu até apontei que o jogo seria no pênalti. Né? Nos meus palpites, eu botei empate. Eu até achei que o Tigres ia ter dificuldade de fazer gols no Palmeiras, pelo sistema defensivo do Palmeiras, mas o Tigres dominou, transformou o Everton no melhor jogador em campo. O Gignac foi o artilheiro da competição, com 3 gols. Né? É um jogador que ganha 2 milhões por mês. Então, qual é o time brasileiro que pode pagar 2 milhões por mês para um jogador? Então, difícil. assim, é um clube que tem respaldo, tem dinheiro, tem orçamento, os jogadores vão para lá, não saem. O técnico está há vários anos lá, uma coisa que aqui não se imagina, né? O técnico é até brasileiro, né? Então, assim, tem trabalho, o Tigre tem trabalho. E o Palmeiras vai ter que se reinventar. Eu acho que, nem sei se vai ser o que vai acontecer, mas eu acho que o Palmeiras precisava urgentemente de uma reciclagem no seu elenco. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não só o Palmeiras, eu também achei o Mundial um pouco abaixo dos últimos, assim. As partidas Sim. não foram tão emocionantes. Eu não sei se o Bayern é bem aquela coisa. O Palmeiras e o Tigre estão num nível, o Bayern está num nível acima, e os times que jogaram ali, o Hyundai e o Aldo do Rhein estão abaixo. Isso. Então, assim, tá uma discrepância muito grande, né, entre os clubes. Sim. E para mim... Essa discrepância sempre existe, né? O melhor jogo que eu vi do Mundial, sendo bem sincero, foi o Tigres e o Zayn, que jogaram a quarta de final. Foi o primeiro jogo do Tigres. Sei. O resto dos jogos foi bem aquele joguinho ataque contra a defesa e tal. O Tigres até teve lá suas chances agora na final de fazer alguma coisa, mas é muito difícil. Eu achei que o Tigres fez um bom jogo contra o Palmeiras, né? Não, contra o Palmeiras eu até concordo, mas foi um jogo... Os 2 jogos fez 1-0 contra o Palmeiras, ok, foi um jogo curto, e o Palmeiras empatou de 0-0. Os jogos foram bem... A gente imaginava que o Bayern ia distribuir goleadas, né? Na verdade, assim, o Bayern também, o Bayern tem um peso enorme, é um baita time, né, no cenário mundial, ganhou a 6ª vez no Mundial, é um time sensacional, um time muita história, muita bagagem, mas o Bayern não chegou também para esse Mundial no melhor momento dele, né? Sim. Bem diferentemente do Liverpool ano passado, né? O Liverpool chegou no seu topo, como o Flamengo também chegou no topo. As duas equipes estavam invictas há muito tempo. O Flamengo perdeu a invencibilidade por Santos, né? Naquele último jogo e tal. Verdade, mas eram equipes que chegavam com uma invencibilidade muito grande, com recordes nos seus campeonatos nacionais. As duas equipes jogando bonito, um futebol encantador, futebol bonito, vistoso. O jogo foi 0-0, o gol só saiu na prorrogação, mas o jogo foi bom, as duas equipes tentando. O jogo, eu diria até que foi franco, não houve um jogo reativo de nenhum dos dois. Agora, o Bayern não chegou nesse nível, né? O Bayern, inclusive, caiu na Copa da Alemanha 1 mês e meio atrás para um time da 2ª divisão, né? Ele foi eliminado da Copa da Alemanha para um time da 2ª divisão. E no campeonato alemão ele não está disparado, ele está na frente, mas está ali administrando, enfim. Então, assim, o Bayern também tem seus problemas. Inclusive, nós vamos falar depois, ele tem até pela frente aí
as oitavas de final, né? Da Champions, que é agora, nessa semana. Então, assim... É o próximo tema que a gente vai entrar depois do Mundial. Pois Mas é. vamos concluir o Então, Mundial. assim... então o Bayern de Munique também está com a cabeça nisso. Ele também quer ganhar de novo a Champions, que é o que vale para eles. Então, ele eu acho que veio... não vou dizer sem querer ganhar, não é isso, mas ele também não vem no seu grande momento, sabe que a superior veio para tentar ganhar sem dar tudo, né? Segurando o gás, freio de mão puxado, e foi suficiente, né? Foi suficiente. Eu vi até um pessoal reclamando que o gol, a bola bateu na mão do Lewandowski. Mas foi isso é bobagem, porque assim, no primeiro tempo eles fizeram um gol que eu achei que não deveria ter sido anulado, né? A interferência do jogador foi discutível, até porque o goleiro não ia chegar naquela bola, enfim, para mim foi gol legal. Mas, assim, o fato é que o Tigres fez um bom jogo também contra o Bayern, dentro dos seus limites. O Tigres foi a surpresa do campeonato. Foi. E eu acho assim, no final você vê que o Tigres se foi para o ataque, se aventurou a tentar um empate para levar para os pênaltis, né? Prorrogação e pênalti. Eu acho que o Tigres fez o seu papel. Tenho certeza que a torcida do Tigres ficou satisfeita. Claro. Diferentemente da do Palmeiras, que está muito frustrada, com muitas críticas, com muitas... Né? E por pouco não conseguiu fazer gol nem de pênalti, né? Até para fazer gol de pênalti estava difícil. Porque ganhar e perder é do jogo, né? Você vê, o Flamengo ano passado perdeu, mas a torcida do Flamengo ficou satisfeita com o que o Flamengo apresentou, né? Mas a do Palmeiras não ficou. Tino, eu sempre falo isso, que perder não é o problema é perder não jogando nada. Aí é problemático. Exatamente. Então, assim, eu acho que fica essa lição, né? E assim, e o time do Egito, eu também achei que o time do Egito fez um bom jogo contra o Palmeiras no primeiro tempo. Foi melhor também. Se houvesse justiça, eu acho que o Palmeiras teria perdido até no tempo normal, porque o time do Egito foi melhor. É uma equipe tradicional do Egito também, já ganhou 10 vezes a Copa da África. É um dos grandes clubes da África. Lá, né? E é um clube que tem uma das maiores torcidas do mundo também, junto com o Flamengo, com os times mexicanos lá, o Chivas, o América do México. É uma equipe muito poderosa, né? E que reúne a nata da África, né? Todos os jogadores ali é uma seleção de jogadores da África. Tem nigeriano, tem gente do Marrocos, da Tunísia, enfim. Tem um certo poderio dentro do continente africano, o Al-Ahly. Mas eu acho que concordo com você que o Mundial ficou abaixo do ano passado. Eu diria até que a gente tem que parabenizar o Palmeiras, que conseguiu não ser só eliminado, mas como entrar para a história do Mundial como o primeiro clube sul-americano que não conseguiu chegar que caiu na semifinal, né? Que ficou em quarto colocado, é a primeira vez. Sim, É um marco. Se não um marco para o bem e um marco para o mal. Já que a gente está falando que o futebol estava abaixo, vamos começar a falar de um futebol num nível um pouquinho acima. Vamos dar um panorama aí dessa oitava de final da Champions? Sim. Que agora a coisa funilou e, pelo que eu estou vendo aqui, meu amigo, vão ter uns partidaços aí para assistir. Os jogos vão começar Deixa eu só confirmar aqui. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Estou abrindo aqui. Só um instante. Dia 23 tem a primeira partida. Provavelmente a gente vai ter uma live antes desse jogo. Então, no final, a gente não vai dar placar nesses jogos ainda. Mas vamos dar só uma penteada, porque a gente está meio distante do assunto. Sim. Bom trazer ele novamente. Começa no dia 16, não é? A gente tem no dia 16. Sim, é verdade, né? É verdade. Não, esse que é terça-feira. Tem que entrar no nosso... Mas então, vamos lá. No dia 16, nós temos 2 jogos, né? O primeiro jogo é o Red Bull Leipzig com o Liverpool, né? Lembrando que a gente está entrando na fase das oitavas, é o primeiro jogo, né, Marcelo? É o jogo de ida, tá? Volta ao mata-mata. Mata-mata, mas jogo de ida. O primeiro jogo, então, vai ser na Áustria, na Alemanha, desculpa, o Red Bull Leipzig contra o Liverpool, né? No dia 16, o Red Bull que fez uma campanha excelente ano passado, né? Chegou à semifinal. E o Liverpool que fez a campanha da 2 anos atrás sensacional, né? Aquela que levou a enfrentar o Flamengo. É um jogo bem equilibrado, né? Mas eu diria que no momento, assim, o Liverpool não vem num bom momento. Inclusive, no inglês andou tendo algumas derrapadas. O momento do Red Bull é melhor, né? Mas o Liverpool tem mais camisa. Então, o confronto, para mim, está bem aberto.
Não sei É o um que jogo você acha. interessante aí a se assistir. E o outro jogo no dia 16, são os 2 jogos que tem nesse dia, é o Barcelona com o Paris Saint-Germain do Neymar, né? Que o Barcelona do Neymar Messi. já sentiu aí por conta do carnaval, época de carnaval, o Neymar normalmente sente uma lesão. Ele Sei. já sentiu, já está fora desse primeiro jogo, né? Tá fora do jogo? Tá Não tinha essa fora, tá fora. confirmação. Eu vi essa É, notícia hoje de manhã. e o primeiro jogo é no Nou Camp, né? No Barcelona. Então, assim, é um jogo que seria importante ter o Neymar, porque o Barcelona, em tese, vem para cima, vem para o jogo, né? E teria espaço para o Neymar puxar o contra-ataque, né? Enfim. E assim como Era o um jogo. Liverpool, o Barcelona também não está numa boa fase, né? Não, o Barcelona não está na fase, o Paris Saint-Germain está numa fase melhor, mas aqui também acontece a mesma coisa. O peso da camisa está do outro lado, né? Certo. Eu realmente não estava sabendo dessa do Neymar. Eu acho que sem Neymar o Paris Saint-Germain perde muito, né? E talvez sem o Neymar o Paris Saint-Germain vai ter que administrar esse resultado no primeiro jogo, um resultado de empate ou uma derrota simples, para tentar reverter no jogo de volta. Eu acho que não vai dar para encarar francamente lá o Barcelona, não. Sem o Neymar fica complicado, né? Sei. Complica né? bastante o meio de campo aí, né? É. Aí esses 2 jogos são os jogos de terça-feira, dia 16. Aí no dia 17. Que chega a ser um desperdício ser no mesmo horário, né? É, é. Mas aí é interesse comercial da televisão, passa, enfim. Porque eu acho que passa para a praça lá na Europa também, né? Onde o jogo é feito, tem toda uma. Mas aí no dia 17, que é a quarta-feira, mais conhecida como quarta-feira, temos 2 jogos também. Temos o Sevilha com o Borussia Dortmund, né? E temos o Porto contra a Juventus. O Juventus do Sevilha Cristiano é aquele Ronaldo. time que foi comprado por um sheik, não é isso? Não, o Sevilha é aquele clube que vem ganhando sempre a Liga Europa, né? É o maior campeão da Liga Europa, né? Já ganhou vários, ano passado ganhou, foi o que trouxe ele para a Champions. É uma equipe ali da Andaluzia, do sul da Espanha, né? Tradicional, e que fica numa segunda prateleira da Espanha, né? Depois dos 3 grandes, o Sevilha está se colocando quase como a quarta força ali, né? Briga com Real Sociedad, com Valência, com Bilbao, né? São as equipes Sim. médias, mas o Sevilha é uma equipe que já vem há alguns anos, talvez desse bloco aí, sendo a mais Complicando. forte, né? É a mais forte. É um jogo perigoso, tem um bom ataque, é um time ofensivo, é um time forte ofensivamente, né? Uma parte ofensiva. Enfrentando o Borussia, que é o time do Haaland, né? Aquele destaque da Noruega, o cara que faz gol de tudo que é jeito, né? Tudo que é jeito, tudo em todos os jogos, né? É um confronto que eu acho o Borussia bem favorito. Eu diria que o Borussia é bem favorito. Mas esse primeiro jogo é na Espanha, né? Uhum. E o outro jogo da quarta-feira aí é um jogo já mais tradicional, é um jogo em Portugal, o Porto, né, que faz uma campanha um pouco decepcionante no Campeonato Português, contra o Juventus do Cristiano Ronaldo, né? A Juventus que começa a se desenhar uma boa campanha na temporada, né? A Juventus já está na Verdade. final da Copa da Itália, está na briga do Campeonato Italiano, e aqui na Champions pegou o Porto, e eu acho que a Juventus é favorita. Acho que o Porto não vive também seus melhores momentos, né? A Juventus tem um time de craques, jogadores sul-americanos, europeus ali, tem um poder de investimento muito forte a Juventus, né? Tem uma camisa pesada e tem um craque, né? Que é Cristiano Ronaldo. Então eu acho que a Juventus é favorita nesse confronto. Verdade, verdade. Os outros jogos, como é uma coisa mais para frente, se Sim. você puder só dar aquela penteada para a gente saber quais são as outras partidas que estão faltando. Aí na outra semana a gente vai ter o Borussia Mönchengladbach com o Manchester City, tá? Jogo interessante O, também. Todas essas o partidas estão Atalanta. interessantes, né? Hã? Todas essas chaves ficaram interessantes, as partidas. Os jogos É, são bons jogos. Na outra semana vai ter o Lazio com o Bayern, aí é o jogo do Bayern de Munique, já pegando o Lazio, né? O Borussia Mönchengladbach, como eu falei, com o City, o Atalanta com o Real Madrid e o Atlético de Madrid com o Chelsea. São esses os jogos Esse afunilamento da da Liga dos Campeões está interessante, hein?
Da Liga de Campeonato de Semana. Agora, nessa semana, antes da gente fazer a próxima live, além da Champions, tem também jogos na quinta-feira, jogos da Liga Europa. Eu posso falar rapidinho aqui se você quiser. Por favor, fica à vontade. Todos os jogos são na quinta-feira. A Liga Europa está uma fase anterior da Champions, é uma pré-oitavas, né? Então também é mata-mata, também primeiro jogo, né? Então temos na quinta-feira, dia 18, né? Vamos ter Young Boys da Suíça contra o Leverkusen, Bayer Leverkusen. Aqui eu acho que o Leverkusen é bem favorito. O Molde da Noruega contra o Hoffenheim da Alemanha. Eu acho o Hoffenheim também favorito. O Sporting de Braga contra o Roma. Acho que não tem como não reconhecer o Roma como favorito. O Estrela Vermelha contra o Milan também bem favorito. O Slavia de Praga contra o Leicester da Inglaterra. Acho que o Leicester passa. O Wolfsberg da Áustria contra o Tottenham. Aqui o Tottenham é muito favorito. O Antuérpia da Bélgica contra o Rangers. Olha o Rangers aí que você gosta, da Escócia. Opa! O Rangers está aqui na briga. É favorito também, eu acho, né? Aí temos também o Red Bull Salzburg. Aí é o Red Bull Salzburg. Esse sim, que é o da Áustria, contra o Villarreal da Espanha, que é uma equipe também que vem crescendo bem nos últimos anos, o Villarreal, né? Costuma dar trabalho. Mas eu acho que o Red Bull passa. Temos também o Lille com o Ajax. O Ajax é favorito. O Olympiacos da Grécia, que o Rafinha saiu, né? Contra o PSV da Eindhoven. PSV bem favorito. O Granada da Espanha contra o Napoli. Aqui o Napoli é bem favorito. O Krasnodar contra o Dinamo Zagreb. Confronto equilibrado, um pouquinho mais para o Zagreb. Temos o Maccabi Tel Aviv de Israel contra o Shakhtar Donetsk. Aqui o Shakhtar é bem favorito. O time a base dos times brasileiros, né? Lá na Europa, que é o Shakhtar, tem vários brasileiros na Ucrânia, né? Teremos também o Real Sociedad, esse é um bom jogo, hein? Real Sociedad com Manchester United. O Real Sociedad faz uma temporada histórica, uma das melhores das últimas décadas, e o Manchester United tentando reviver seus melhores momentos. E deixei por último o grande jogo, né? Esse é o grande jogo que todo mundo espera, que é o Benfica com o Arsenal, né? É o confronto do Jorge Jesus com o Pablo Mari. Esse é um confronto bem encardido também em Liga Europa. Então, assim, semana que vem vai ter muito futebol. Hã? O Benfica está meio rateando aí nas últimas semanas. Não, o Benfica está muito mal, já está praticamente fora do Campeonato Português, já foi eliminado da Champions, veio para a Liga Europa por conta disso, está na semifinal da Copa de Portugal. Ontem passou aperto, quase, chegou a estar perdendo para o Estoril, um time pequeno de lá, mas conseguiu virar. A situação do Benfica não está boa. O Jesus dá sinais de que ele não deve seguir muito adiante lá, né? Eu tenho a impressão que esse jogo com o Arsenal aí é o divisor de águas. Se ele cair na Liga Europa, acaba. A situação fica insustentável, a situação do Jesus lá. E a tendência, eu acho que é perder, porque o Arsenal... Não é nem que o Arsenal está num grande momento, mas o Benfica está sem confiança e alguns reforços que o Jesus pediu lá para o Benfica não estão rendendo, né? Isso é que é o curioso também, né? Verdade. Acho que a gente deu uma passada na Europa. A gente pode partir para o Brasileirão. Vamos falar do Brasileirão aí da última rodada. Sim, Brasileirão, última rodada. Na verdade, foi a última ou as duas últimas? Porque teve rodada de meio de semana. Ah, não, foi uma rodada quebrada, né? Foi aquela quebrada, sim. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Sim. Na verdade, são as duas últimas, é verdade. Apesar de ser quebrada, veio de quarta-feira. Não, a gente fez sexta-feira. Desculpa. É só a última. Só para não deixar passar em branco, antes da gente entrar no Brasileirão, essa semana faz 2 anos, né, dos meninos da Gávea, lá do acidente. Sim. Não podemos nem falar que é um acidente, né? Porque é absurdo. Mas eu vi que um dos sobreviventes fechou um contrato com o Flamengo do profissional. É o primeiro. Foi o primeiro que chegou ao profissional, tem 16 anos, né? Fez um contrato. Isso é mais para proteger também, né? Os atletas, quando chegam numa fase de 15, 16, 17 anos, os clubes têm que fazer aqueles contratos de 3, 4 anos. A legislação tem um máximo, que não é o mesmo do profissional, né? No profissional, você pode fazer contrato de 5 anos. E é uma forma de se proteger do assédio internacional. Então, você tem que fazer o contrato com os garotos, botar uma multa mais alta, né? Mas é interessante, é o primeiro jogador da base do Flamengo que está chegando. Isso daqui a alguns anos nós vamos ver vários deles, né?
enfim. Sim, mas Mas ele é o primeiro deles. Eu quis deixar pontuado na nossa live aqui que Sim, sim. Não, foi uma boa lembrança, que realmente. ainda não terminou na história lá dos acordos e tal, porque eu acho que está dando problema até internamente com as famílias, né? Tem Na família que o verdade, pai aceitou uma coisa e a mãe não aceitou, tá meio. Na verdade, o Flamengo já acertou com 8 famílias e meia, né? Tá faltando essa mãe, né? Como você falou desse caso, e uma família só que não houve acordo. As outras 8 já tiveram sucesso e o Flamengo já pagou, já encerrou o problema. Então ainda resta ainda essa uma família e meia, que está mais difícil, enfim. E se não chegar a acordo, aí, enfim, a justiça que vai definir isso aí, né? Enfim. Vamos aguardar. Vamos entrar no Brasileirão. Sim. A única coisa que eu tenho para dizer nesse Brasileirão é que estão deixando o Flamengo sonhar, hein, Altino? Estão deixando o Flamengo sonhar. Mas eu na outra rodada eu falei que o Flamengo estava na briga, que eu não confiava no Inter. Você lembra disso? Lembro sim. Na pressão. E posso ser franco, eu, mais do que ninguém, preciso dizer que você está falando aí que o Atlético, São Paulo e o Inter iam ratear. E olha, estão rateando. Pois é, exatamente. Então, assim, o Inter, assim, ele também veio comendo por fora, né? Ele foi muito parecido com o São Paulo, né? O São Paulo ele chegou à liderança meio correndo por fora, sem ser foco, né? O Campeonato Brasileiro tem essa situação, né? Quando você é protagonista, quando você é líder, você está avisado, todo jogo fica mais difícil, o adversário vem jogando contra o líder de outra maneira, né? E aí o grau de exigência em cima do líder é maior, né? E aí tem que mostrar repertório. O São Paulo não tinha, né? Ele chegou acidentalmente na liderança. E o Inter me parece muito a mesma coisa. O Inter, apesar do Inter ser um pouco mais equilibrado que o São Paulo, eu acho que o elenco do Inter é melhor. Também, né? Perdeu o Galhardo, mas eu acho o time tem mais experiência e é um time com mais qualidade, um pouco mais de qualidade, não é muito mais também não. Eu acho o time do Inter muito forte fisicamente, né? Mas ele também peca pela qualidade. Não tem uma grande técnica, o meio de campo é muito pesado, né? Patrick, Edenilson, são caras que estão bons. A gente vai chegar lá, vamos começar a comentar os jogos por jogos, que a gente vai citando os times e falando da fase de todos eles. Vamos começar aqui para você ver como esse brasileiro está meio maluco. Bahia 3, Goiás 3. O Goiás não para de pontuar, hein, meu amigo? O Goiás está na briga para escapar. Tem muita gente falando que o Goiás já caiu. Eu não acho. Acho que o Goiás tem chance de escapar, porque ele pode fazer 9 pontos. Se o Goiás fizer os 9 pontos. Se ele fizer 6, ele já tem chance de sair. Não, mas se ele fizer 6, ele chega a 41, não é isso? Então. Não, se ele que é uma 6, pontuação que pode 39, salvar. Desculpa. Chega a 39. Não, ele tem 30. 33. Não, ele tá com 32 pontos, né? Peraí, na minha tabela aqui, o Goiás está com 33. Então ele chega a 42. Com 9 pontos, é verdade. Desculpa. Com 9 pontos. Eu tô falando dele ganhando os 3 jogos. É que eu acho olha só. Os 3 jogos, né? Mas eu não acho, não. Quer que eu te diga quais são os jogos? Vamos lá. Ele pega o Vasco, o Botafogo e joga em casa lá em Goiânia com o Bragantino. Ele pode ganhar os 3 jogos, cara. Não, contra o Bragantino, eu caso um dinheiro que o Goiás não ganha. Não sei. Pode ser o jogo decisivo dele. Contra o Botafogo e o Vasco, talvez, mas contra o Bragantino... Eles vão jogar agora com o Botafogo lá em Goiânia. Eles vão ganhar. Depois eles jogam com o Bragantino em casa. Se ganhar, eles vão levar a decisão para São Januário no último jogo. Então, nossa, assim, aí virar quase estádio dos aflitos, né? Os dois estão desesperados. Pois é. Então, assim, o Goiás tem chance de escapar. Claro que está difícil. Ele perdeu uma chance grande porque ele estava ganhando do Bahia, né? Se ele tivesse tido mais 2 pontos em cima do Bahia, que o Bahia está muito mal, o Bahia é seríssimo candidato a cair. Eu já vim falando isso. Eu acho que já caiu mais do que o Botafogo. O Bahia está muito mal. O Bahia realmente se perdeu depois daquele episódio do racismo. Aquilo que eu falei. Foi um corte. Se você vê a campanha do Bahia até aquele jogo e depois, é impressionante a diferença. Assim, é uma coisa assustadora. O Bahia não está jogando nada. Talvez o Bahia está junto com o Botafogo, são os dois que estão jogando pior no campeonato. Não jogam rigorosamente nada. Né? Ainda conseguiu esse pontinho aí, mas um jogo teve até expulsos, né? Um jogo confuso, muitos gols.
Mas eu acho que o Goiás deu uma vacilada. Ele poderia ter tido mais 2 pontos aí que seriam decisivos. Se o Goiás tivesse ganho esses 2 pontos a mais, eu diria até que ele escapava do rebaixamento. Mas como ele tropeçou aí, o Goiás ainda vai chegar brigando na última. Vamos lá, vamos para o Atlético Goianiense 1, Santos 1. Acho que são dois times que já não querem mais nada com nada, né? Já mais nada. Exatamente. Jogo para cumprir tabela, não perder muito tempo com esse jogo, não. O jogo não foi bom. Eu ia te perguntar isso, se tinha alguma coisa a se comentar, porque não. Mais um gol do Jean. Se é assim, é mais um gol do Jean. Sim. Próximo. Vamos para o próximo aí. O Flamengo empatou com o Bragantino em 1-1. Eu achei um placar justo pelo ano do Bragantino. Não achei nem que o jogo o Bragantino foi tão bem, não. Mas o Bragantino sabe complicar, sabe virar uma pedra no sapato dos times grandes, né? Não, eu acho que o Flamengo foi bem melhor. Continua o Flamengo fazendo boas partidas, né? O Flamengo melhorou muito desde o jogo com o Grêmio. O Flamengo tá na subida, né? Tá na subida, no momento certo. Tá melhorando. Dominou o jogo, é um jogo difícil. O Bragantino lá não é fácil. Talvez seja a melhor equipe do momento do campeonato, vinha sendo, né? Então o Flamengo tinha um jogo complicado. O Flamengo dominou bem o primeiro tempo, fez um gol, poderia ter feito pelo menos uns 3. O goleiro do Bragantino fez várias defesas espetaculares. Foi um dos melhores jogadores em campo, inclusive. Eu vi muita gente falando que esse goleiro do Bragantino vive entregando, mas contra o Flamengo virou um paradão. Pois é, mas isso foi até os sites de estatística mostram isso. Os goleiros que fizeram mais defesas difíceis foram todos eles nos jogos com o Flamengo. Todos os goleiros, é impressionante, né? Parece que no jogo com o Flamengo eles gostam. O Flamengo ataca muito também, né? Então isso... Também tem isso. Aí perde muito gol também, né? Chutou mal. A gente está consagrando os goleiros, mas enfim. Então o Bragantino fez uma boa partida, mas o Flamengo estava muito superior, estava à frente. Eu diria até que estava com o jogo controlado, sob controle, né? Sem correr riscos, até o momento em que o cara do Bragantino deu uma esticada lá na ponta e o Isla falhou de uma forma bizonha, uma coisa assim. Eu acho que o Isla temeu pela ferida que ele estava na testa. Eu acho que ele pensou pois é. Acho isso que foi outra coisa. Porque vai sair. Exatamente. E isso foi outra coisa que ficou nítido, né? Depois que ele foi lesionado acidentalmente pelo jogador do Bragantino e que abriu aqui a testa, sangrou muito, teve que fazer um curativo, um remendo ali, a atuação do Isla ficou muito ruim. Ele começou a errar tudo, né? Não foi só nesse lance, não. Ele errou tudo, errou passes. Não seria a hora do Ceni substituir? Pois eu não sei até que ponto isso afetou, essa lesão afetou ele, de repente até a parte cognitiva, né? Enfim. O fato concreto é que o Ceni não mudou, só mudou no final já, botando o Mateuzinho, quando a coisa já tinha desandado, né? Porque o jogo estava completamente controlado, a falha foi gritante, foi grotesca no final ali do Isla, nesse lance, e o Bragantino chegou a um empate que caiu meio do céu, e aí, a partir daí o jogo ficou à mercê do empate mesmo. O Bragantino não quis mais se arriscar, o Flamengo foi perdendo força. Ataque contra a defesa, né? Ataque contra a defesa, o Flamengo perdendo força, porque o Ceni demorou a mudar. Eu acho que dessa vez... porque assim, toda vez ele é criticado que muda, né? Como dessa vez ele não estava ganhando o jogo estava em empate e precisava ganhar, eu não estou defendendo ele, mas eu acho que ele imaginou o seguinte: eu não vou mudar, eu vou com os titulares até o final, né? Até virar o jogo, até fazer o segundo gol, porque se eu ponho o Vitinho, ponho o fulano, e os caras não resolvem, eu tropeço, eu vou ser criticado. Então eu acho que ele apostou muito nisso, só que claramente o Flamengo estava fisicamente sentindo o jogo. E aí quando ele já mudou, já bem no final, botando Pedro, botando outros jogadores, aí a coisa já estava jogando contra o relógio também. Então, acabou com o empate, foi um resultado até esperado dentro do que aconteceu, do desenrolar do jogo, né? Altino, uma impressão minha, que eu pensei aqui agora. O Rogério Ceni, essa passagem pelo Flamengo, nesse momento, se ele saísse do Flamengo, nesse momento, ele estaria saindo menor do que quanto ele entrou. Se ele ganhar o Brasileirão, você acha que ele consegue sair maior do que ele entrou? Porque até sendo campeão, eu acho que ele não continua, não. Não, que ele não continua, eu tenho quase certeza disso, né? Agora... Até se for campeão, eu acho que ele não continua. Esse que é o ponto. Não, eu também acho, mas é uma pergunta difícil, Marcelo, porque, assim, aqui no Brasil a gente tem um pouco a cultura de valorizar o vencedor, né? Talvez eu e você, a gente tenha uma avaliação de performance, né?
Da mesma maneira que a gente está criticando o Palmeiras, que ganhou a Libertadores, que está apresentando futebol ruim, né? Está devendo. Não, Né? falando sobre o Palmeiras, já estão falando que estão querendo tirar o treinador de lá, né? Pois é. Já tem time europeu aí querendo treinador. Pois é. Então, assim, eu acho que assim, o torcedor normal, a avaliação dele é o seguinte: ganhou é bom, perdeu é ruim. Então, assim, para esse torcedor, se o Ceni ganhar, talvez o cara saia maior, né? Para mim, para você, que somos caras com mais pé no chão, a gente avalia uma coisa mais, um contexto mais amplo, né? O Ceni deixou a desejar, porque ele pegou a equipe em 3 competições, as 3 competições do Flamengo eram dos favoritos, né? Então, assim, e no Brasileiro, que é um jogo, é um campeonato de pontos corridos, e que o Flamengo inegavelmente tem o melhor elenco, era para, mesmo que ganhe, vai ficar aquela sensação que deveria ter ganho com mais folga, com menos sufoco, né? Então, eu não sei, eu acho que o Ceni, o trabalho dele é bem abaixo do que se esperava, né? Eu tenho a impressão que se ele continuasse no Fortaleza, era capaz de ele estar conseguindo classificar botar o Fortaleza ali numa pré-Libertadores, ou brigar pela pré-Libertadores. Mas a situação do Bragantino, eu acho que o Fortaleza estaria melhor posicionado se ele tivesse ficado. Estaria ali junto do Ceará, né? Que é o seu rival por ali, né? Eu acho até que poderia mais. Estar por ali, ele né? no Fortaleza estava conseguindo montar bons jogos. O Fortaleza, pelo menos o que eu me recordo aí do turno, que jogar com Fortaleza era pedreira, mesmo que em casa. Sim. Vamos dar sequência aqui, vamos falar desse. O Botafogo conseguiu fazer 2 gols, é um momento especial. Uma pena que o Grêmio conseguiu fazer 5. Realmente, Marcelo, você é otimista, cara. Porque olha, me esse lembra jogo aí, eu vi bem. Eu vi esse me jogo recorda aí, bem. eu vou pegar Não, a eu tabela sei. aqui. Qual foi o último jogo que o Botafogo fez 2 gols, cara? Tenta lembrar aí. Não, tudo bem, mas olha, eu vi esse jogo bem, rapaz. O Botafogo teve uma despedida porque o Botafogo já estava rebaixado, né? Então já entrou no jogo longe, o Grêmio precisando somar ponto para melhorar sua posição no G4, né? Na fase de grupos, né? Da Libertadores. O jogo foi assim, parecia um jogo de um time de Série A com um time de Série C, cara. Não era nem de Série B, cara. Sinceramente, o Grêmio brincou no jogo, ganhou com autoridade, aplicou a maior goleada dele em cima do Botafogo, né? Se forçasse um pouco mais, ampliaria muito mais, teria sido uma goleada histórica. A atuação do Botafogo foi uma atuação ridícula, né? E é uma atuação que eu já vou te antecipar, Marcelo, que já gera preocupação até para a Série B do ano que vem, sinceramente. Verdade. Sinceramente, eu não sei que time que o Botafogo vai entrar, mas olha, o Botafogo, se não começar a pensar agora na Série B, cara, olha, eu não me surpreendo se ele for um postulante a brigar para não cair para C, cara. Porque com esse time, a gente já vem falando, a gente aqui analisa, né, as outras divisões, né? A Série B do ano que vem vai ser a Série B mais difícil da história. Vai ser a Série B que vai ter mais times pesados, com tradição, times que são grandes nos seus estados, times que estão sempre subindo, mesmo que caiam, mas estão sempre subindo, que já tem essa malícia de disputar uma Série B para subir para A. Vai ser uma Série B terrível, o Cruzeiro vai ficar lá, a gente não sabe se o Vasco cai, tem o Bahia, que é um time pesadíssimo, com torcida. Olha, a situação do Botafogo para o ano que vem, eu diria que beira a dramaticidade, Marcelo. Altino, eu tô fazendo uma análise aqui bem rápida e breve, já que, se eu não me engano, o Botafogo só conseguiu marcar 2 gols em 7 rodadas, sendo que das 7 rodadas que ele marcou 2 gols, ele perdeu dois jogos. Não foi nem empate. Ele perdeu. Depois da 10ª rodada ali do Brasileirão, só teve 2 jogos que o Botafogo conseguiu fazer 2 gols. Isso é impressionante. Brigar com a bola. Eu acho que eles fizeram contra o Palmeiras, não fizeram? Eles ganharam de 2 do Palmeiras, 2-1, não foi? Então, eles ganharam do Palmeiras agora há pouco tempo, e em dezembro, que foi o último jogo que eles marcaram 2 gols, foi contra o Curitiba, que eles venceram também. Mas é muito pouco para quem quer brigar por alguma coisa, né?
E se eu posso tentar ser otimista em relação ao Botafogo, esse jovem aí que surgiu, que me faltou o nome agora, de 16 anos, cabeludinho, sim, bom jogador. sim. Tá todo mundo falando muito bem dele, tá. Matheus Nascimento. Por que esse garoto surgiu tão tarde? Por que não tentaram colocar ele antes, em vez de colocar os velhos medalhões que não estavam fazendo nada? Mas, de qualquer maneira, Marcelo, assim, não dá para apostar nesse garoto para salvar na Série B, cara. Claro, Sabe? eu tô falando, eu tô ele tentando vai precisar encontrar de uma um time notícia ao boa pro lado. torcedor do Botafogo. Ele pode ser uma luz, uma coisa promissora, mas não podemos nos iludir. O cara tem 16 anos, né? Não vai ser um garoto de 16 anos para resolver. A gente volta àquela história, né? Garoto ganha jogo, né, de garoto, adulto ganha de adulto, né? Não vamos achar uma Série B esse ano, ultimamente, é jogo pesado, é jogo de adulto, cara. Não vai chegar um garoto de 16 anos lá, pegar um time grande como o Botafogo e virar a sensação e fazer subir. O Botafogo precisa se estruturar. É importante ter a base, é importante ter surgir essas promessas, não resta dúvida. Mas isso tem que ser trabalhado com equilíbrio, com racionalidade, para você não perder joias, né, ao longo do processo. Não desperdiçar, né? Na verdade, eu estou vendo aqui que o Pedro Raul foi vendido, né? Para o Botafogo é ótimo, porque sim, diminui as dívidas, etc. Tá. Outra coisa também que eu tinha para falar dessa rodada é que foi uma rodada com muitos gols, né? Uma chuva de gols. Sim, vai chegando no final, né? Todo mundo tem que buscar seus objetivos, rebaixamento, Libertadores, título, e aí tem que se expor mais, né? Por falar em se expor, Internacional 1, Sport 2. Para mim foi uma surpresa, para você não foi. Eu esperava mais do Internacional. O que a gente tem a pontuar aí? O Internacional vai deixar o título escorrer pelas mãos, como o São Paulo fez? Para mim foi uma surpresa a derrota, né? Eu apostei no empate de 0-0. Eu sabia que era um jogo muito difícil para o Inter. O Inter é um time que joga na maneira antiga do Abel, reativa, contra-ataque, por uma bola, jogo aéreo. É aquele futebol clássico feio, né? E numa partida em que você vai enfrentar uma equipe que você está jogando em casa, com uma equipe que está brigando para não cair, que vem fechada com os 10 atrás da linha da bola, aquele muro, aquela retranca fechada, e o Jair Ventura, ele é muito bom treinador para isso, ele extrai o máximo, né, dos times que ele treina quando joga nesse molde bem fechado, muita marcação, muita correria. Então eu já imaginava um jogo difícil, que o Inter ia ficar batendo, ia ser um ataque contra a defesa, mas muito difícil, o time do Inter sem criatividade, tanto que eu apostei num 0-0, né? Só que aconteceu o lance que mudou o jogo, né? Que foi aquela expulsão no primeiro tempo, né? E a gente sempre fala aqui como é que um jogador a menos faz toda a diferença, né? Pois é. Não, hoje em dia é fatal. Se você tem um jogador a menos, principalmente se for no primeiro tempo, se você perder um jogador expulso no primeiro tempo, como foi o caso do Inter, 90% de chance de derrota, independente da qualidade dos elencos. Isso aí é uma coisa mundial, não é só no Brasil, não. Porque hoje em dia o futebol é muito físico, muito o desgaste, a intensidade, a busca de espaço. Então, quando você perde um jogador e joga 60 minutos com um a menos, 50 minutos, é fatal. E realmente o lance foi um contra-ataque que o Sport arrumou, houve a falha do zagueiro do Inter, perdeu na cabeça, e aí quando o cara do Sport pegou na ponta e ia entrando cara a cara, só restou ao jogador do Inter fazer a falta, né, segurando, e aí era um lance até que poderia ter margem, só marca falta, expulso, ia a chance clara de gol, manifesta. Aí, enfim, é uma questão interpretativa, o juiz entendeu que era lance de expulsão, e a partir daí o Inter com 10 contra 11, a coisa ficou mais difícil ainda mais enfrentando um time que vinha com uma proposta altamente defensiva. O Sport fez 1-0, o Inter ainda conseguiu achar um gol, fez um empate ainda no primeiro tempo, né? Mas no último lance do primeiro tempo, uma falha bizarra também, né? Muito, tão bizarra como a do Isla no jogo do Bragantino, do Flamengo, né? Um cruzamento que o goleiro achou que tinha saído, ficou aquela dúvida, o jogador pegou a bola, cruzou para trás e o Sport fez o 2-1. Né? A partir daí acabou. Acabou para o Inter aí. Com 41 pontos, o Sport está livre. Não, eu acho que tem que somar mais pontos, né?
O Sport ainda tem um jogo em casa, tem 2 jogos em casa, né? Eu acho. Um deles é com o Galo, né? É um jogo dificílimo para o Galo, é outro jogo nesse mesmo estilo. O Atlético Mineiro é outro time que tem dificuldade também com esse tipo de retranca. Então, o Atlético, que está, né, ainda sonhando com o título, mas está muito distante, ganhar esse jogo em Recife vai ser difícil. E o Sport precisando desse ponto. Vamos para Fortaleza 3, Vasco 0. Mais uma goleada aí para Mais uma, né? São várias. Esse campeonato, o Vasco colecionou goleadas. Impressionante. Uma partida pífia do Vasco, tomou um vareio de bola do Fortaleza. E assim como o Sport com 41 pontos, para mim o Fortaleza também está livre com 41. Acho que. Eu acho que o Fortaleza está livre porque. Abaixo vão chegar a 41. Eu acho que o Fortaleza está livre porque ele ainda pega o Bahia, né? Ele vai somar ponto contra o Bahia, né? Então, acho que ele está livre. O jogo com o Bahia é um jogo decisivo para o Fortaleza, né? Mas foi uma partida pífia do Vasco, mesmo contra um Fortaleza sem estar nos seus melhores momentos. O Fortaleza dominou amplamente, foi um massacre. Ficou 3, poderia ter sido mais. Quase no final eles fizeram um gol de bicicleta, que seria uma humilhação, né? Tomar um 4º gol de bicicleta era uma coisa assim inacreditável, né? A situação do Vasco muito preocupante, se aproximou muito do rebaixamento. Os resultados dos adversários não foram bons, né? Não só essa vitória do Fortaleza, como a vitória do Sport. Então a situação do Vasco agora está entrando na UTI, né? E o Luxemburgo vai ter que fazer um milagre, vai ter que tirar a leite de pedra aí nesse final. Faltam 3 jogos e são 3 jogos difíceis para o Vasco. Como é que o futebol muda, né? O Luxemburgo até o início da temporada estava no Palmeiras, jogando Libertadores, poderia ter sido campeão da Libertadores e agora está com chance de terminar o ano rebaixado. Impressionante, O próximo jogo foi São Paulo 1, Ceará 1. Acho que o São Paulo, se continuar se esforçando desse jeito, ele vai conseguir ficar fora da Libertadores, hein? O São Paulo está fim de festa, né? Fim de festa, né? O pós-Diniz, o legado do Diniz é terrível também, né? Não é só o trabalho do Diniz, né? O pós-Diniz foi... O Fluminense sofreu muito com o pós-Diniz também, né? Você deve se lembrar bem disso, né? E o Atlético Paranaense também. Então, é um técnico que também é badalado, o pessoal gosta, né? Mas resultados práticos são muito discutíveis. É um cara que não tem uma boa gestão de grupo, de vestiário, né? Vídeo o que aconteceu aí com esses problemas. Ele tem problema também no Fluminense, no Atlético. Então, é um cara complicado de vestiário. Ele deixa sequelas, a passagem dele. E o São Paulo não tem esse timaço todo também, né? O São Paulo foi outro estranho no ninho, né? O São Paulo ter chegado à liderança e ter ficado ali, né? O São Paulo não tem mais time que o Grêmio, o São Paulo não tem mais time que o Palmeiras, né? O São Paulo não tem mais time que o Atlético. Então ele não pode do que o Flamengo, até que do Inter também. Então o São Paulo não poderia Mas é um absurdo como é que o São Paulo tinha 7 pontos a mais, 7 pontos abertos, deixou todo mundo encostar e está sendo ultrapassado um por um. Mas é aquela coisa, é a chamada vertigem de sobreloja, né? Chegou onde não podia estar, né? Teve problema lá subiu um pouquinho de nível, já teve problema com a altura, e aí não dá, não tinha cacife e estofo para aguentar uma pressão de ser líder, entendeu? E uma pressão enorme dentro do Morumbi para quebrar o jejum, né? O São Paulo vem num jejum de títulos há muito tempo. Não, um time de garotos. E a situação era o seguinte, né? O Ceará não quer mais nada com o campeonato, não está brigando por nada. Era a hora do São Paulo tentar voltar a brigar pelo título, mas acho que já abandonou. Abandonou completamente. O próximo jogo foi Fluminense 0, Atlético Mineiro 0. Como eu gosto de dizer aqui, 0-0, que por um acaso foi o. Não. Foi o único jogo. O Vasco também não meteu gol. Eu ia falar que foi o único jogo que os dois times não marcaram, porque foi uma rodada de bastante gol no Brasileiro. E para fechar aí, teve outro 3-3, fechando a rodada. Começou com 3-3, fechou com 3-3. Corinthians 3, Atlético Paranaense 3. O Corinthians querendo uma vaga na Libertadores, né?
Esse eu não tenho nem o que dizer, porque é aquilo que você falou, a gente não vê os jogos do Atlético, não passa, né? E é uma Impressionante, né? vergonha, cara. É absurdo. Eu me impressiona como uma diretoria séria. Ah, porque o sócio torcedor ele assiste, porque tem lá a TV Atlético Paranaense, sei lá. Mas tu não pode depender só do teu torcedor, né? A audiência da televisão não só assiste quem é torcedor do clube. É. Enfim, então esse jogo eu não tenho nem o que comentar, não vi, só vi os gols depois, né? Agora, o Fluminense e Galo, 0x0, achei o Galo um pouquinho melhor, né? Mas o jogo foi ruim, né? O jogo O foi que você ruim, cara. achou? Hã? Não, assim, para o Fluminense foi um bom resultado, porque o Atlético Mineiro era um time que se faz os 3 pontos aí, briga pelo. Era para o Atlético Mineiro tentar ganhar esse jogo de qualquer custo, né? Para É. estar na briga. E o Acho Fluminense que. termina o campeonato invicto contra o Galo, né? Quem diria, hein? Opa! Que coisa Hã? boa. Não Mas é o perdeu que nem lá nem aqui, né? nem lá nem aqui. Mas o que eu tenho a comentar é um pouco isso. Para mim, a briga do brasileiro está entre Internacional e Flamengo, porque o Atlético Mineiro e o São Paulo entregaram. Sim. Já não chega mais, já não tem mais essa força. Não dá mais para contar com o tropeço do outro para querer ser campeão. Não, e até porque os dois se enfrentam, né? Então não tem como os dois tropeçarem. Os dois vão ter que Alguém vai somar. Alguém vai ter que. pontuar, é verdade. Exatamente, né? Acho que a gente fechou aqui o Brasileirão, essa última rodada. Podemos partir para os palpites. Está faltando algum tema aí a gente abordar, Não, vamos que pro eu passei palpite. direto? Palpite. Vamos para o palpite, então. Vamos lá, peraí. Vai ser só Brasileirão e esses 4 jogos Da Champions, né? da Champions, né? Então vamos começar pelos Isso. jogos da Champions. Red Bull, Leipzig e Liverpool. 2x1 Red Bull. Eu vou de 2-2. Barcelona e PSG. 1x0 Barcelona. Eu vou de 0-0. Porto e Juventus. 0x1. 0-1. Eu acho que vai ser 2-1 Juventus. Sevilha e Borussia. 1x1. 1-1. Eu ainda acho que dá Borussia. 0-1. Vamos para o Brasileirão. Goiás e Botafogo. Rapaz. 4x1 Goiás. Eu acho que esse jogo aí tem que ser assistido aí por todo mundo para 4-1. Eu vou de 2-0. Santos e Curitiba. 1x0 Santos, mas sem muita convicção, viu? Eu vou de 1-1. Acho que o Santos, assim como o Curitiba, o Santos também não quer mais nada com nada. Atlético Mineiro e Bahia. 3x0. 3-0. Eu vou de 3-2. Que o Bahia marca gols. Flamengo e Corinthians. Flamengo e Corinthians. 2x0 Flamengo. Eu vou de 1-1. Vasco Internacional. Rapaz. Eu vou de Quem diria 1x0 os Vasco. flamenguistas torcendo para o Vasco, hein? Não, a gente já está acostumado a isso, né? Já temos. E quando a gente torce, costuma dar sorte. Eu acho que vai ser 1x0 Vasco, viu? Eu vou de Se o 2 Vasco não ganhar, se o Vasco não ganhar esse jogo, ele está rebaixado, cara. Se o Vasco não ganhar esse jogo, ele está rebaixado. Faz sentido. Faz Já vai sentido. ganhar quando? Do Corinthians lá em São Paulo? Não vai, né? Eu acho que vai ser 2-2 esse jogo. Palmeiras e Fortaleza. Palmeiras e Fortaleza. Cara, esse jogo é 0x0. O Palmeiras vai vir quebrado, cansado. Eu acho que vai ser 0x0. 1-0 Fortaleza. Fortaleza ainda leva. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. 1x0 pro Furacão. Eu vou de 0-0. Não vou assistir esse jogo mesmo. Grêmio e São Paulo. 1x0 Grêmio. Vou de 3-1 Grêmio. Ceará e Fluminense. 1x1. 1-1, eu vou de 1-0 Fluminense. E Sport Bragantino? Sport Bragantino, lá em Recife, né? Rapaz, eu acho que o Sport vai conseguir esse pontinho aí. 0x0, cara. Eu acho que é Bragantino 2-1.
Acho que a gente fechou aqui nossos palpites. Vou botar aqui no nosso grupo para a gente poder ir fazendo aquela avaliação semanal, jogo a jogo, que a gente vai debatendo. Mais uma vez, agradecer ao Altino aí pela disposição, mesmo tendo os problemas de câmera que de vez em quando a gente enfrenta. A gente continua aí na nossa rotina. Agradecer ao público. Altino, manda aí uma mensagem carnavalesca para o nosso público, já que não vai ter carnaval. Rapaz, já que não vai ter carnaval, todo mundo tem que botar o bloco em casa, né? Não tem bloco na rua. Vamos acompanhar futebol, Champions, né? Pelo menos isso, né? De repente, no carnaval, vamos ter alguns bailes na Europa, né? Quem sabe, né? Será que... Bom, já temos um ausente do baile, né? Que é o Neymar, né? Opa, mas o Neymar é assim, pré-carnaval ele sempre sente uma fisgadinha em algum lugar. Mas o que foi dessa vez? Foi o quê? Pô, não sei, eu vi que ele tá com uma lesão grau 1, sei lá, alguma coisa assim, que não... Eu só, sendo bem sincero, eu só vi porque tá todo mundo zoando isso, porque chega na reta final de carnaval, o Neymar normalmente sente. Que coisa, né, rapaz? Esse ano não ficou diferente. Que coisa, hein? Eu tô até abrindo aqui rapidamente para ver se eu te dou essa informação. Espera aí só um segundo. Vamos lá, te dar aqui a informação que a gente tinha. Neymar tem lesão confirmada e desfalca o PSG por cerca de um mês. Então tá fora do jogo de volta também. Toda a coxa esquerda. Então tá fora do jogo de volta também. Opa! Mas aí no jogo de volta, às vezes já acabou o carnaval, sabe como é que é? O Neymar é foda. Neymar, quando pode, ele cai na folia, entendeu? Cai. É que ele tem essa fama ainda. Mas é isso, Altino. Agradecer mais uma vez. Nossa live deu 1 hora certinha hoje. Beleza. Tá com menos campeonatos acontecendo, mas nossa live está aí, firme e forte. Beleza. Agradecer a todos, pedir mais uma vez desculpa aí pelos problemas técnicos aqui, eu vou ter que tentar solucionar isso para a gente voltar ativo aí. E quando começar a nossa próxima temporada, teremos novidades, né, Marcelo? Então a gente está preparando novidades aí para a nossa galera. A gente está trabalhando para isso, Altino, a gente está trabalhando para isso. Novamente agradecer, te desejar um ótimo final de semana, um ótimo carnaval, entre aspas, e até breve, meu amigo. Até breve, tudo de bom para todos. Um abraço. Valeu.